nós iniciamos então o nosso estudo de hoje, do livro Voltei. Nós vamos então para o capítulo número 10, A Luta Prossegue. Nós vimos então no nosso encontro anterior, no capítulo 9, a nova moradia espiritual, em que o irmão Jacó então fala um pouquinho, né, sobre a sua ambientação naquela nova dimensão, naquela região, né, naquela localidade. E aí então, conversando, né, sobre os detalhes que ele encontrava então com a filha, lembrando ali das experiências que ele vivia junto à família aqui no mundo físico, comentou também aqui sobre esse parque de repouso, né, aquele ambiente tão agradável que ele então começava a conhecer. Falava um pouquinho também sobre esse reencontro dele mesmo, né, ele se percebeu ali naquela condição de simplicidade, porque ele demonstrou ali um comportamento que ele acabou se constrangendo, porque no final ele coloca, né, perguntei a Marta de súbito, com a aspereza que me é própria, se me seria possível avistar as autoridades administrativas ali sediadas. Mas a filha, amorosa e convincente, me pediu aguardasse mais tempo. Reparei o halo de luz que a envolvia e os traços brilhantes que cercavam o Andrade, fixando-me em seguida num demorado autoexame. Meu corpo espiritual jazia tão obscuro quanto o veículo denso de carne. Compreendi o conselho e por pouco não me despenhei no desânimo lamentável. Não trazia ainda comigo suficiente bagagem de luz para buscar confiante a aproximação dos espíritos superiores. Então ele acabou se sentindo aqui constrangido e até um pouco desanimado, né, por se ver ainda naquela condição ainda tão inferior. Clara, bom dia. Capítulo 10, então, a luta prossegue. Vamos em frente. A velha ideia de os desencarnados, né, de que os desencarnados dormem narcotizados de prazer barato, entre sonhos de incenso contemplativo, perde-se completamente para o espírito de boa vontade que atravessa as fronteiras do sepulcro. Se há juízes e administradores na terra que alvejam os cabelos e se cobrem de rugas na atividade difícil em favor do bem e da paz dos semelhantes, se há homens e mulheres que já experimentam no mundo a coragem serena de abandonar as flores do sangue, colocando-se ao encontro da humanidade através dos espinhos do sacrifício e da renúncia, como aceitar um céu onde os escolhidos sorriem e gozam ante o infortúnio alheio? Como entender um Éden delicioso em que ninguém cogite de melhorar o purgatório infernal de um simples político, né, se um simples político se preocupa em drenar o pântano que lhe prejudica a cidade? Então aqui começa com essa preocupação, né, com essa introdução que irmão Jacó apresenta para nós, falando exatamente dessa ideia de que no plano espiritual os espíritos então vivem naquela dormência ou naquela contemplação improdutiva, né, quando nós vemos aqui no nosso mundo físico tanto trabalho a se fazer, tantas preocupações, tantos problemas a serem resolvidos, e que no mundo espiritual como se isso não fizesse parte da nossa realidade. Então, traz exatamente uma ideia contrária. Ele começa a trazer para nós uma dinâmica diferente, mostrando a atividade, a consciência, a lucidez, a determinação, todas as buscas que nós empreendemos no plano espiritual para podermos nos desenvolver e aprender cada vez mais. Então, o que a doutrina espírita começa a mostrar para nós, uma realidade do mundo espiritual bastante diferente daquilo que se vê dentro das ideias dogmáticas, que você desencarna e aí então você simplesmente é submetido a um julgamento, e esse julgamento vai determinar se você vai viver uma felicidade contemplativa e improdutiva ou um tormento eterno de sofrimento por causa dos seus erros cometidos. A doutrina mostra ao contrário. Você desperta e inicia uma nova jornada de crescimento e desenvolvimento. Isso é extremamente valioso para nós, porque nós começamos a ver as nossas próprias vidas de um modo diferente. E como nós comentamos também no nosso encontro anterior, é muito natural que o espírito que apresenta uma determinada característica
aqui no mundo físico com relação às suas vontades, às suas disposições, às suas iniciativas, no plano espiritual ele vai encontrar as mesmas características, ele não se transforma pelo fato de mudar de dimensão. Pelo contrário, ele mantém essas mesmas condições. Então, se ele é aqui um indivíduo que tem vontades, que tem ali essas iniciativas, no plano espiritual ele vai se encontrar também como um espírito com essas mesmas condições. Se ele é um espírito ocioso, preguiçoso, um espírito que não tem disposições, no plano espiritual também será da mesma forma. Primeiro item, então, desse capítulo: organização educativa. O que eu via no Parque Ditoso não era somente a expressão encantadora e pacífica da natureza. O interesse nos serviços do progresso geral mostrava-se inequívoco em todos os rostos. A instituição a que minha filha presta concurso ativo impressionou-me pela grandeza. Trata-se de uma universidade que ultrapassa em programa e organização qualquer dos institutos europeus ou americanos destinados à formação e ao burilamento do caráter infanto-juvenil. Os edifícios centrais congregam-se inteligentemente sob velhas árvores, rodeadas de fontes translúcidas. As crianças não encontrariam paraíso mais doce. Alguns irmãos e numerosas irmãs as orientam e educam com singular devotamento, preparando-as para a reencarnação na crosta planetária. Aqui o que nós vimos no nosso encontro anterior foi uma descrição das atividades realizadas por Marta, que é filha de irmão Jacó, que ela trabalhava exatamente com jovens e crianças, né? Então nós temos ali descrições semelhantes também, né, em outras obras de Chico, do Chico, que falava exatamente sobre, né, as instituições e trabalhadores que acolhiam espíritos com a consciência ainda fixas ou fixadas na condição infanto-juvenil, e aí então precisando daquele atendimento imediato. Inclusive, Chico escreveu, né, um livro chamado Crianças no Além, Jovens no Além, né, e nós tivemos inclusive também um livro interessante chamado Juventude Interrompida, que nós estamos estudando lá no na nossa sala Espiritismo Net Jovem, sempre às sextas-feiras. Inclusive nós estamos encerrando agora, né, nessa sexta-feira. Então nós tivemos aquele depoimento dos jovens que desencarnaram, né, interrompendo suas vivências aqui no mundo físico, né, seja por escolhas equivocadas, seja por consequências das vivências anteriores e tudo mais. Então mostramos assim que os espíritos que desencarnam ainda ficam com aquela ideia, né, de estarem numa condição juvenil. E aí depois vão se desenvolver, vão tomar consciência sobre a sua realidade, mas enquanto esse processo acontece, e durante esse mesmo processo, há a presença dos amigos espirituais acompanhando intimamente, né, o seu desenvolvimento, né, inclusive esses espíritos que ainda demonstram, né, muito sofrimento e muita insegurança por estarem ainda nessa condição. O Chico colocou: as crianças não encontrariam lugar, significa que o lugar não é uma criação mental delas, né? Não, pelo contrário, né, Tico Teco, a gente já viu, né, que existe aquela ideia inicial que o espírito fantasia uma realidade que ele vai viver no plano espiritual, e na verdade ele acaba se encontrando numa comunidade, e essa comunidade não é fruto da sua fantasia, pelo contrário, elas são ali acolhidas de fato pelos espíritos que estão ali junto a elas, para dar esse suporte inicial até que elas possam se desenvolver. Pois é, Brás, essa condição dos espíritos no plano espiritual, né, tanto na desencarnação como também na reencarnação, essa redução, o que nós temos de conhecimento sobre ela é trazido principalmente por André Luiz, né, na Reencarnação de Segismundo, que mostra um processo bastante complexo para fazer com que o espírito se vincule à mãe durante o processo de gestação. Nós precisamos, né, embora André Luiz tenha trazido isso com bastante detalhes, nós precisaríamos de mais descrições para formarmos um pensamento conjunto sobre esse processo, porque ele, como eu falei para vocês, ele é bastante complexo. Então a descrição que nós tivemos de André Luiz dá para nós uma ideia de como acontece.
né, que o espírito então ele passa por esse processo de redução. Essa redução, nós poderíamos perguntar, mas até que tamanho ele reduz? Porque enquanto, né, nós temos ali o zigoto passando por aquele processo de divisão celular, logo depois da fecundação, ali, né, na junção dos gametas e tudo mais, há então o crescimento orgânico, biológico daquele corpo que se encontra passando pela gestação. Não significa que o espírito tenha inicialmente tomado o mesmo tamanho celular, por exemplo, para poder acompanhar esse processo. Segundo algumas descrições, o espírito então assume um tamanho que fica próximo à mãe, até que ele possa se vincular àquele corpo físico, porque enquanto acontece a gestação, não há ligação completa do perispírito dessa entidade que vai reencarnar junto ao corpo biológico. Então ele chega num determinado tamanho, que nós ainda não temos uma precisão, até o momento em que há, né, o nascimento, e ali começa, né, aquela ligação mais íntima até que se dê, segundo os espíritos trazem para nós, né, até ali por volta dos 6, 7 anos de idade, a vinculação completa do perispírito no corpo. Quando acontece o retorno ao plano espiritual, o espírito, ele acaba, como eu falei para vocês, ele cria a sua imagem de acordo com as ideias que alimenta sobre si mesmo. Então, se ele se vê como criança, a primeira imagem que ele vai projetar sobre si no plano espiritual vai ser exatamente essa imagem de criança. Assim como acontece com aquele que é idoso, com aquele que está na juventude, aquele que traz alguma deformidade, aquele que tem a sua própria aparência. Então o espírito vai moldar o seu perispírito de acordo com aquilo que ele visualiza sobre si mesmo. Então, nós tivemos casos, por exemplo, de um livro chamado Os Abortados. É um livro que fala, e também Luiz Sérgio também fala alguma coisa sobre aborto, né? Então mostra, por exemplo, de espíritos que passam por esse processo de redução, esse processo de gestação, e quando são abortados, chegam no plano espiritual trazendo ali deformidades gravíssimas. Né? E essas deformidades mostram, por exemplo, que o espírito já começava a mentalizar aquela imagem de criança, mas de repente ela foi simplesmente rompida. E aí o espírito vem com aquela confusão de sentimentos, aquelas ideias de dor, de revolta, né, e tudo mais. E aí então ele passa por essa deformação, até passar por esse processo de reajuste psíquico, para que ele possa então ter aquele corpo perispiritual, vamos dizer assim, usando uma expressão simples, aquela aparência saudável. Né? Então, nesse caso das crianças, por exemplo, o espírito se vê como criança. Mas essa imagem que ele traz de si mesmo, ela começa a se transformar, conforme a consciência dele vai então voltando, né, trazendo lembranças anteriores, em que ele começa então a se reajustar. Isso, obviamente, vai de acordo com a vontade do espírito. Nós tivemos, por exemplo, no livro Memórias de um Suicida, um dos instrutores de Camilo, é aquele que, me esqueci o nome dele agora, mas ele trazia aqueles ensinamentos do Evangelho, aquele que tinha sido criança, né, com Jesus, naquela passagem do Novo Testamento, ele preferia manter aquela aparência adolescente. Era uma preferência que ele tinha. Enquanto outros preferiam ter uma aparência mais madura, como, por exemplo, a aparência de Dr. Bezerra de Menezes, que, segundo aqueles desenhos que são feitos, né, tem a imagem daquele senhor com barba e tudo mais, né? Então cada espírito vai mantendo ali a sua aparência. Nós teremos a nossa própria aparência. Vai ser uma aparência de acordo com o nosso desenvolvimento biológico, de acordo com a nossa preferência, mas certamente será uma aparência muito saudável, tanto que os espíritos dizem, né, que eles foram vistos, foram percebidos, né, da mesma forma que eles estavam quando encarnados, mas de uma forma muito mais saudável. Então, essa é a imagem que tem o espírito, então essa é a ideia que se tem. O espírito então constrói a sua própria imagem, e enquanto ele não consegue fazer isso, ele mantém aquela condição, e ele vai então sendo assessorado pelos espíritos. Deixa eu ver aqui. Não se sabe até que ponto essa redução. Exatamente, Chico, né? A única informação que a gente tem é de André Luiz, que fala sobre essa redução, mas é uma redução para que possa acontecer a gestação. Mas a gente se perguntaria, mas em que mês da gestação começa então essa ligação e que tamanho que seria? Nós não sabemos.
sabemos que há esse processo. De que forma que ele se dá, nós precisaríamos ainda de mais informações para poder construir uma imagem correta, né? O Brás coloca: tem uma opinião minha que só troca de aparência e uma nova encarnação, porém pode melhorar tudo, né? Pois é, Brás, os vários relatos que nós temos é assim: se eu desencarno agora, eu vou chegar no plano espiritual e vou manter essa minha aparência. Por que eu não manteria? O que eu tenho contra ela? Então eu me sinto bem, me sinto confortável, estarei com ela. Já nós temos outros casos, alguns relatos que são excepcionais, que mostram, por exemplo, espíritos que desencarnam, mas tiveram uma vida tão comprometida com erros, com desequilíbrios e tudo mais, que ele se sente tão constrangido de se mostrar daquela forma que ele prefere então resgatar uma imagem anterior, uma aparência anterior que ele tinha. Mas esses casos são exceções, não são regras. As regras são: eu desencarno desse jeito, eu me olho no espelho, é assim que eu me vejo, é assim que eu quero continuar. O que eu vou fazer é trazer essa minha aparência mais saudável. Então, no caso, por exemplo, de pessoas que desencarnam, principalmente numa idade mais avançada, que tem ali a decrepitude vai tomando conta, né? Então vem a velhice, vem ali todas aquelas deformidades no corpo físico, a aparência muito envelhecida. Então o espírito rejuvenesce, porque a sua mente começa a se transformar, mas a sua aparência, a sua fisionomia mantém a mesma, segundo aquilo que os espíritos passam para nós. Na reencarnação, troca de aparência e de sexo de acordo com as conveniências, não só conveniências, como com as necessidades principalmente. Porque aí não é aquela ideia assim: o espírito acha mais conveniente assim ou do outro jeito, né? Assim ou assado. Na verdade, é de acordo com o seu planejamento. Então, muitas vezes, até mesmo contra a sua vontade. Você vai dessa forma porque é assim que você tem que ir, né? O Chico até colocou: fica uma dúvida, né? Como é o perispírito de uma criança, né? O perispírito de uma criança, você fala com relação à aparência, a aparência de uma criança mesmo, Chico Teco, né? Nós tivemos já depoimentos de médiuns, videntes que viram crianças. É uma criança perfeita, né? Então, só que aí o espírito, conforme ele vai modificando o seu psiquismo, o seu pensamento a respeito dele próprio, aí então ele vai assumindo uma posição, uma condição diferente. Mas aí nós temos ali tantas particularidades sobre cada caso. Vamos supor, por exemplo, uma criança que desencarna ali por volta dos 8 anos de idade. Essa desencarnação nesse prazo, os espíritos lembram para nós, inclusive muitos estudos são feitos, né, sobre esse tema. Então, não precisam atender, tá? Então, os espíritos comentam que é um resíduo de uma encarnação anterior que faltou para complementar um projeto, um planejamento que o espírito tinha. Então esses 8 anos foram suficientes para que ele pudesse cumprir todo aquele planejamento. O que ele fará a partir dali? Ele continuará como criança, ele tomará uma aparência mais adulta, ele ficará quanto tempo no plano espiritual? Isso varia muito de espírito para espírito. Não há possibilidade da gente colocar uma regra, porque cada espírito tem a sua própria história, cada espírito tem a sua própria necessidade, né? O Brás lembra também de Patrícia, que narra o lar de crianças na colônia onde ela estava, né? Exato, né? Então também temos vários espíritos que vão trazendo para nós esses pequenos detalhes. Basta a gente lembrar, por exemplo, que no livro O Céu e o Inferno, a gente coloca então Kardec também nesse mesmo raciocínio. No livro Céu e Inferno, nós temos ali nas expiações terrestres, na parte das entrevistas, o Marcel, o menino do número 4, o número 5, sempre esqueço esse número, né? Então, ele traz para nós um depoimento como sendo aquela criança, mas ali vemos um espírito muito maduro, um espírito já assim com uma evolução. Ao mesmo tempo, nós tivemos na primeira edição da Revista Espírita, que nós vamos estudar em breve, aquele depoimento aquela psicografia chamada Mamãe, Estou Aqui. Com esse título desse artigo, era uma jovem que tinha desencarnado com uma doença, que a gente já falou várias vezes sobre esse assunto, e por isso a gente vai começar por ela, né? E aí então nós vemos ali uma filha que é adolescente conversando com a mãe. Nesse livro, Juventude Interrompida, várias psicografias de jovens que nós estudamos, também jovens, ali nos seus 14 anos de idade, nos seus 20 anos de idade, nos seus 20 e poucos anos de idade. Então, cada jovem se manifestando com aquela característica. Mas nós vemos ali que aquela é uma aparência
vamos dizer assim, entre aspas, uma aparência física. Mas ele traz um psiquismo que vai então amadurecendo e vai se desenvolvendo conforme o espírito vai ampliando a sua visão sobre a sua própria realidade. Então, assim, é muito relativo, nós precisaríamos de mais informações sobre isso, porque o que nós temos são assim, relatos que são trazidos para nós nesses livros, nesses romances, então a gente vai montando ali um quebra-cabeça, mas são muitas peças que faltam ainda. Assim como, por exemplo, dessa ideia das crianças no plano espiritual, que nós sabemos mais uma vez que são espíritos que trazem consciências infantis, pelo fato de terem vivido essas consciências, essa condição, né, na última encarnação. E da mesma forma sobre os animais. Nós também temos muitas lacunas que estão ali vazias, que precisam de mais esclarecimentos, mais estudos. Mas, obviamente, a gente deixa aberta a possibilidade, né, de novos aprendizados sobre isso, não trazendo a questão fechada. Como acontece muitas vezes, né, pessoas que dizem assim, não, esse assunto para mim já não tem mais dúvida. Tudo que vier sobre isso, sobre essa informação, toda informação que vier sobre isso, são informações equivocadas. Pelo contrário, esse assunto está absolutamente aberto, muita coisa ainda para ser aprendida, para ser explorada. Tá certo? Vamos lá. Braz lembrou, engraçado, muitos adultos morrem aqui faltando uma perna e assusta, chega lá com ela, né? Geralmente demora um pouco, né, Braz? Porque dependendo da forma como o espírito lida com isso, porque se ele é um indivíduo que é espiritualizado, mas ele tem ali o seu corpo com algum tipo de deformidade, algum tipo de mutilação, alguma coisa, ele tem consciência de que ele é um espírito, de que ele não tem aquela limitação. Então, no plano espiritual, ele vai chegar já na sua condição saudável. Porém, se é um indivíduo materializado, que infelizmente é o que acontece com a grande maioria de nós chegamos no plano espiritual levando essa mesma imagem. E aí, então, é aquele processo de reabilitação psíquica para que nós possamos, então, retomar aquela condição saudável que nós deveríamos ter. Então, de um modo geral, nós chegamos no plano espiritual sentindo falta de óculos, sentindo falta de dentadura, trazendo ali deformidades, as doenças ainda manifestando-se fisicamente no seu perispírito, né, vamos dizer assim, para facilitar, porque nós não conseguimos de imediato nos livrar da influência da matéria sobre a nossa consciência, porque é uma influência muito intensa, é uma influência muito contundente. Somente poucos espíritos que têm realmente um pensamento muito espiritualizado, ele consegue se desvincular do seu corpo físico com facilidade, que consegue isso, e no nosso mundo hoje isso é muito raro de acontecer, porque a influência realmente ela é muito forte, né? Márcia, bom dia. Vamos lá. Conversávamos aqui sobre essa instituição, né? Tá, falávamos aqui. Os edifícios centrais congregam-se inteligentemente sobre velhas árvores rodeadas de fontes translúcidas. As crianças não encontrariam paraíso mais doce. Alguns irmãos e numerosas irmãs as orientam e educam com singular devotamento, preparando-as para a reencarnação na crosta planetária. Penetrei o instituto em companhia de Marta e do amigo Andrade, quando centenas de meninos brincavam felizes em bando nos extensos jardins. Grande parte correu ao nosso encontro. Abraçaram minha filha efusivamente e alguns me beijaram as mãos, chamando-me vovô. Aquelas manifestações de alegria pura fizeram-me infinito bem. Diversos pequeninos traziam consigo formosos halos brilhantes. Marta explicou-me que a instituição asila irmãozinhos desencarnados entre 7 a 12 anos de idade, e porque eu indagasse pelas crianças tenras, esclareceu Andrade que para essas, quando se não trata de entidades excepcionalmente evoluídas, inacessíveis ao choque biológico da reencarnação, há lugares adequados onde o tempo e o repouso lhes favorecem o despertar, a fim de que lhes não sobrevenham abalos nocivos. Então nós vemos aqui todo o cuidado que tem de 7 a 12 anos, que é o que eles estavam vendo, e de crianças numa idade mais jovem. Então, se não são espíritos que rapidamente retomam a condição, ou pelo menos uma aparência mais adulta, mais lúcida, mais esclarecida, elas são então acolhidas para terem um tratamento especial.
O Braço colocou: ainda tenho certa dificuldade de me identificar se no corpo ou fora dele, né? Pois é, tem essa dificuldade ainda, né? Angelina lembrou, né? Uma tia nossa diz ver mulheres com crianças nos braços e até com carrinhos de bebês. Chega a perguntar se não está na hora delas comerem alguma coisa pelo tempo que estão em sua casa, né? Olha só. Para quem vivencia a mediunidade, passa por essas dúvidas, né, Angelina? Bem interessante. O Tic-Tac lembrou, né? Já pensou se o perispírito fosse atingido junto com o corpo material? Ele acaba sendo atingido pelo psiquismo, né? Porque o espírito, ele sofre, né? Como eu falei para vocês, existe uma influência da matéria. Nós vamos estudar sobre isso em breve aqui no nosso Livro dos Espíritos, falando sobre a influência da matéria sobre o espírito e sobre o perispírito. É uma influência direta, é praticamente assim automática, porque são energias que estão envolvidas, né, e ligadas de uma forma tão íntima que uma repercute diretamente sobre o outro de modo quase que imediato. Então não é possível desvincular, você atingir um lado, mas você não tem um problema com o outro, né? Pelo que se conta, somente nos casos de suicídio ocorre, né? Em todos os casos em que o psiquismo influencia na matéria, né? Então, se o indivíduo desencarna de um modo natural ou de uma doença degenerativa, é impossível você dizer que ele vai desencarnar, né, sem sofrer também essa degeneração pelo fato dele ter assumido no seu psiquismo essa realidade, a menos que seja um espírito muito, muito evoluído, como nós vimos, né? Zibi Gaspareto disse que o espírito pode ser atingido pelo corpo perispiritual. O espírito, na verdade, ele vai sofrer os efeitos morais do corpo perispiritual, né? Porque não é possível você deformar o espírito. A gente não tem ainda um conhecimento tão profundo, tão avançado sobre isso, né? Continuando, vamos lá. Deixa eu ver aqui. Tá. Marta explicou-me que a instituição Asilo Irmãozinhos, tá, já vimos aqui, informou-me a filha de que as criancinhas, não obstante viverem ali, em comunidade, dividem-se no esforço educativo por turmas afins. Caracterizam-se os grupos por variados graus de elevação espiritual e as classes se subdividem pelas aptidões e tendências, examinados os precedentes de cada uma. Quando perguntei se na vida espiritual pode a criança desenvolver-se e optar pelo mau caminho, replicou Andrade que isso é perfeitamente cabível, considerando-se que, como desenvolvimento na nova esfera, a alma recapitula as emoções do passado, com apelos íntimos de variadas espécies, acrescentando, todavia, que, de modo geral, as crianças estacionadas nos parques de reajustamento sempre se encaminham à reencarnação. Se o espírito, de ordem sublimada, se desafixa, se desenfaixa dos laços de carne, quite com a lei que nos governa o destino, em período infantil, readquire de pronto as mais altas expressões da própria individualidade e ergue-se aos mais elevados planos. Olha então o que foi comentado aqui para nós. Crianças, então, que acabam de cumprir aquela etapa evolutiva, pode então, como foi colocado para nós aqui, deixa eu ler rapidamente. Tá aqui, ó. Se a criança se estaciona nos parques de reajustamento, sempre se encaminham à reencarnação. Se ele é um espírito de ordem mais elevada, ele então adquire as características da própria personalidade e se eleva então para as dimensões mais altas, para os planos mais altos. Deixa eu ver o que vocês colocaram aqui. No caso de João de Abadiane, ele fica com o pescoço torto quando incorpora o Dom Inácio de Loyola, né? Tem ali aquela característica do espírito. Deixa eu ver aqui. Acho que pode deformar sim, porém um tempo curtíssimo, coisa de alguns dias, dependendo do caso, né? Você fala naquela parte da deformação, né, Tico-Teco? Isso é muito relativo, depende muito do tempo que o espírito leva para poder se reabilitar no plano espiritual. Nós temos casos, por exemplo, de espíritos que passam ali décadas e décadas nessa condição porque ele se vê assim. Aqueles espíritos, por exemplo, que ficam aqui entre os encarnados e não passam por esse trabalho de
de recuperação, de reabilitação. Então eles ficam assim durante muito tempo. Nós temos inclusive espíritos que ficam durante séculos assim. Nós tivemos no próprio caso ali do livro Céu e Inferno, aquele espírito que ficou durante quase 3 séculos naquela condição de sangramento, de ferimento, porque a sua mente está fixa naquela condição. Então depende muito de cada espírito, da condição que ele está vivenciando. Se o espírito chega no plano espiritual, ele leva consigo então essa característica. Se ele é assessorado, ele vai então passar por esse processo de reajustamento, que pode demorar mais ou menos tempo. Nesse caso acaba sendo menos tempo, porque ele tem ali a vontade, pelo menos, de se transformar, né? No caso do suicida, né, ele acaba gravando aquilo, como a gente vê no Memórias de um Suicida. Aquele primeiro capítulo ficou bem claro para nós, trazendo ali todos os detalhes, né? E crimes também, né, Brás? Fica bastante fixo na mente desses espíritos. Continuando aqui para nós. Marta me apresentou lindos grupos, inclusive algumas dezenas de pequenos indígenas libertos do corpo, em fase primária de cultura e inteligência. Experimentei, porém, a maior surpresa quando me deu a conhecer a Assembleia dos Meninos Orientadores. Olha o que a gente falava. São meninos e meninas de passado mais respeitável e por isso mesmo mais acessíveis aos ensinamentos edificantes da instituição. Demora-se no parque, às vezes, muito tempo aguardando circunstâncias favoráveis à execução dos projetos de ordem superior. E enquanto permanecem aí, desempenham valiosas missões junto à criança e adultos entre as duas esferas, além das tarefas usuais de que se incumbem na própria organização em que se mantêm estacionados. Constituem, assim, vasta coletividade de escoteiros do heroísmo espiritual, junto dos quais encontramos inapreciável estímulo e santo exemplo. Olha que expressão bacana, né? Escoteiros do heroísmo espiritual. São aqueles jovens, então, que se encontram numa condição mais evoluída, que trabalham em benefício de outros espíritos, né? Sempre alerta para eles. Ambiente novo. Edificado com o que observava, seguimos na direção do casario central da cidade que me hospedava. Inútil tentar a descrição do carinho e da dedicação dos habitantes para com a paisagem. Flores e arvoredo, evidentemente conduzidos para o trabalho de espiritualização, surgiam lindos e enternecedores a cada passo. Em certos jardins, as flores luminosas chegavam a formar frases inteiras de glorificação à divindade. Os domicílios não se torturavam uns aos outros como nas grandes cidades terrestres, ofereciam espaços regulares entre si, como a indicar que naquele abençoado reduto de fraternidade e auxílio cristão há lugar para todos. Não vi estabelecimentos comerciais, mas, em compensação, identifiquei grande número de instituições consagradas ao bem coletivo. Aqui, falado também, André Luiz comenta sobre isso, né, que, embora não tenhamos comércio no plano espiritual, nós temos ali instituições voltadas para a produção daquilo que é necessário para o bem comum. Inclusive, né, André Luiz foi levado também para conhecer essas instituições, trabalhou nessas instituições. Nós veremos logo no primeiro livro, No Nosso Lar, ele vai trazer um pouco de detalhes para nós, né? Então, mostra que nós temos ali aqueles grupos onde sempre tem oportunidade de trabalho. Todos aqueles trabalham para a sua própria edificação e também para o bem comum. Então isso essa terapia laboral no plano espiritual é algo muito comum nesses relatos que são trazidos para nós. Não via, já viu aqui, né? Recordando a leitura das narrativas de André Luiz e Vale Owen, né, eu tenho inclusive esse do reverendo Owen, eu tenho aqui um pequeno relato que depois a gente vai dar uma lidinha, que ele conversa com o filho através de uma médium, e ele traz relatos exatamente de um ambiente muito semelhante, de um lugar arborizado, de lugar que tem ali as construções e tal. Então, recordando a leitura das narrativas de André Luiz e Vale Owen, perguntei ao irmão Andrade quanto às características do novo ambiente, informando-me então que nos achávamos numa colônia espiritual de emergência, situada em planos menos elevados.
Só um instantinho. Diversas comissões de socorro em múltiplos trabalhos salvacionistas aí funcionam a benefício não só de criaturas encarnadas, mas também de extensas multidões de desencarnados em sombra e desespero. Olha que detalhe interessante. Então, de tudo aquilo que nós aprendemos sobre os relatos que chegam do plano espiritual, sobre os níveis evolutivos, né, dessas colônias, nós temos, por exemplo, essa colônia espiritual de emergência, que faz atendimento, obviamente, para aqueles espíritos que se encontram numa condição de emergência. Diferentemente, por exemplo, de nosso lar, que já é ali estabelecimento de um acolhimento mais extenso, mais prolongado, com atividades mais desenvolvidas. Então nós temos desde aqueles hospitais, como é o caso, por exemplo, da descrição de Camilo, como nós temos ali escolas, como é o caso da descrição de Patrícia, como é o caso de André Luiz, que traz para nós uma colônia muito mais estruturada, essa colônia agora de mais emergência. Então, quer dizer, no plano espiritual, há então ambientes preparados de acordo com as mais variadas necessidades. Assim como também os próprios espíritos chegaram a falar sobre isso, né, naquelas perguntas que eu enviei tirando dúvidas sobre ambientes preparados para os próprios animais que desencarnam, embora eles tenham ali, como é colocado para nós no nosso lar, no livro dos Espíritos, que os espíritos reencarnam quase que imediatamente. Esse quase, existe ele também uma variedade muito grande de situações. Então, hospitais, escolas, esses ambientes para acolhimentos de crianças, para desenvolvimentos de espíritos mais evoluídos, enfim. Temos ali as mais variadas situações no plano espiritual, cada um então em afinidade com o grupo que lhe é próprio. As vias públicas mostravam-se cheias de transeuntes. Muitos se agrupavam, seguindo em conversação ativa, enquanto outros passavam isoladamente. Todavia, em nenhum rosto surpreendia expressões de rancor, aflição ou desânimo. A irritação parecia não ter acesso ali, naquele domínio de tranquilidade construtiva. Alguns me fixavam com simpatia e bondade, naturalmente percebendo a minha condição de neófito, e dando a conhecer ao irmão Andrade e estranheza com que reparava a serenidade das pessoas, salientou o estimado amigo que os habitantes da colônia, ainda mesmo quando detenham motivos fortes de preocupação, fazem quanto lhe é possível para guardar a paz com serenidade, atentos aos desígnios de ordem divina. Então, quando ele fala que nesse ambiente não existe então essa aflição, exatamente porque esses espíritos estavam numa condição de mais equilíbrio, compatível, por exemplo, com o próprio Camilo. A gente lembra que Frederico Figner era um espírito que tinha conhecimento sobre espiritualidade, fazia um trabalho de grande elevação, e se ele se encontrava naquele ambiente, trazendo ainda essa condição de neófito, daquele que era recente nessa condição de desencarnado, os espíritos que se encontravam ali também eram compatíveis com esse mesmo nível evolutivo. Então, se ele fosse um espírito, como no caso de André Luiz, que passou por aquela fase de grande perturbação no início da sua desencarnação, ele estaria então num ambiente semelhante. No caso de Camilo, como um suicida, num ambiente semelhante também. Lá em cima o braço colocou, né? Quando Divaldo Franco narrou a vinda de espíritos hiperevoluídos, como crianças índigos, ele levou tantas pedradas dos ortodoxos, né? É o que a gente coloca, né? Os detalhes, né, Brás? Não é porque o que eu vejo assim, as críticas que foram dirigidas a Divaldo não era com relação aos espíritos evoluídos que vinham para cá. Isso já era inclusive previsto por próprio Kardec. Né, ali nós temos a nova geração, lá no final do livro A Gênese ele fala sobre isso. Os detalhes que acabam sendo essa ideia um pouco esotérica, né, porque crianças índigo, por exemplo, foi uma expressão que foi cunhada na Inglaterra por duas pessoas, se não me engano, que tinha ali uma vidência, que viam espíritos que tinham ali uma aura com esse azul índigo e coisa e tal, então ficou esse rótulo de crianças índigo. Então, na verdade, é muito mais o rótulo que acaba virando o modismo do que a característica moral e intelectual do espírito em si.
Então, saber que espíritos evoluídos viriam para cá, todos sabiam, todos que estudam a doutrina sabem que isso é um fato descrito pelos espíritos. Mas a forma, os detalhes que vão se apresentando é que acaba depois gerando esse tipo de crítica. Então você falar de um espírito evoluído, chamar de crianças índigo, porque era uma criança que tinha azul, porque o outro que viu e tal, é isso que acaba gerando os problemas. A mesma coisa acontece da gente falar, por exemplo, né? Não, independente disso, né? As fotos Killer mostram realmente aquele espectro, né? da aura de cada espírito, as suas cores e tal, mas são esses rótulos que trazem esse tipo de problema. Não é a característica moral. Nós temos crianças, tem expressões, por exemplo, crianças índigo, crianças índigos, crianças cristais. As cristais são mais evoluídas moralmente, as índigos são mais evoluídas intelectualmente. Então, esses rótulos que trazem esse problema. Não é com relação aos espíritos evoluídos que vêm. Então, se você mantém uma neutralidade, fica muito mais fácil da gente compreender. É a mesma situação que acontece, por exemplo, quando a gente fala dos espíritos que vêm do planeta Capela. Porque tinha ali o livro Exilados de Capela, porque a Capela que fica na constelação do Cocheiro. Então, quando a gente começa a usar nomes, no próprio livro, por exemplo, Transição Planetária, nós temos ali um relato que diz que os espíritos vêm de um planeta chamado Alcione, ou Alcione, uma coisa assim, eu não me recordo. Quando você começa a usar nomes, datas, isso causa problemas. Então, para manter um estudo sereno, guardemos a ideia. Não nos preocupemos com os detalhes, porque nós não temos condições de confirmar e não temos fontes também para poder fazer comparações. Então, quando a gente começa a usar datas, nomes, indivíduos de um modo detalhado, vindo de uma única fonte, isso acaba gerando problema. Então, guardemos apenas a ideia que fica tudo bem. Então, esses espíritos evoluídos, sim, eles vão reencarnar. Kardec já falava sobre isso, de acordo com os ensinamentos que ele também recebia. De onde eles vêm? Não sabemos. Qual é a aparência que eles têm? Não sabemos. O que eles vêm fazer aqui? Ajudar na nossa evolução. Pronto. Estamos de acordo com aquilo que a doutrina traz. Agora, mais detalhes sobre isso já fica complicado. Deixa eu ver aqui. Tic-Tac colocou algumas coisas aqui, né? No caso de um assassino assassinado por tiro, ficar livre da ferida em 3 dias, os espíritos que o socorreram restauraram seu corpo espiritual. Sim, é possível. O espírito rapidamente se deu conta da sua realidade de desencarnado, colaborou para isso, porque dependia dele, ele mentalizar que ele estava ficando saudável e ele recebeu toda a ajuda, né? Então é por isso que a gente acaba percebendo que varia muito de espírito para espírito. Os espíritos que partem para o além não ficam entregues a si mesmo, à própria sorte, né? Depende muito, né? Deixa eu ver só um instantinho aqui, rapidamente. Então, como eu falava para vocês, né, tudo depende muito do espírito. Muitas vezes ele ficar à própria sorte, como é o caso, por exemplo, que nós temos de espíritos que acabaram ficando. No caso do próprio Camilo Castelo Branco, ele comentou sobre isso. Ele cometeu suicídio e ele ficou ali à própria sorte até que ele tivesse merecimento. André Luiz, ele fala a mesma coisa. Nós temos ali relatos de espíritos que ficam presos aos seus corpos físicos pelo materialismo, pelas viciações que ainda alimentam, que ficam à própria sorte, até que o espírito deseje isso. Então ele recebe aquela atenção inicial pelo merecimento que ele tem. Mas se ele não aceita esse acolhimento, ele fica à própria sorte. Nenhum espírito é arrastado para ser tratado. Depende muito dele. O que ele pode ser é ser restrito, mas o tratamento começa primeiro dentro da sua própria consciência. Brás colocou, mas tem espírito que em suas reencarnações trazem reflexos de cicatrizes no corpo oriundos da causa da morte da vida passada, né? É o caso daqueles dramas que ficam gravados de uma forma muito profunda na consciência de cada espírito. Ou até mesmo, muitas vezes, essas marcas são resultado das próprias necessidades evolutivas que o espírito tem. Então pode ser uma imposição, pode ser uma autoimposição, depende muito de cada espírito. Continuando, vamos lá para a gente poder finalizar aqui o nosso capítulo. O magnífico santuário. Então nós temos visto aqui, nesse trecho, os detalhes, né, que
com relação ao ambiente, com relação ao nível dos espíritos ali presentes, com relação às atividades que são desenvolvidas, né? Então são relatos bastante interessantes que o irmão Jacó traz para nós aqui. O magnífico santuário. Após atravessar graciosas avenidas, onde a natureza educada oferece sublime espetáculo à vista, parei admirado diante de formoso e magnificente edifício, no qual adivinhei um templo importante. 7 torres maravilhosas, de algum modo semelhante às da famosa Catedral de Colônia, invadem as alturas. Colônia, uma cidade da Alemanha, que traz então essas catedrais de estilo gótico e tudo mais. Em tudo o que meu olhar podia abranger, eu observava primorosas manifestações de ourivesaria, admirável pela finura e beleza, lembrando muito aquelas cidades de Ouro Preto, aquelas cidades de Mariana, que trazem ali na Bahia, em Salvador também a mesma coisa, aquelas igrejas com os altares folheados a ouro, então ali aqueles detalhes muito bonitos, características do barroco principalmente, que são aqueles detalhes contornados e tudo mais. Então isso também ele percebia no plano espiritual. Então quando ele fala de Colônia, lembrando essa formosa, famosa Catedral de Colônia, então mostra aquelas no estilo gótico com grandes torres levantadas apontadas para o alto, aqueles detalhes parece que esculpidos, com pequenas curvas, tudo detalhado. Então isso que ele acabava observando aqui também. Ele citou Marta que nos achávamos perante o grande santuário da cidade, onde se processam os mais elevados serviços espirituais da vida coletiva. Até ali somente chegavam, vindas da esfera carnal, pessoas libertas do estreito dogmatismo religioso. Olha só, falando também que as crenças de cada indivíduo também interferem na sua condição no plano espiritual. Discípulos de qualquer doutrina, aferrolhados na cadeia do fanatismo cruel, são obrigados a períodos mais ou menos longos de reparação da vida mental em círculos mais baixos. Olha só então o que é o indivíduo desencarnar com um pensamento fixo numa determinada crença, sem se adaptar a essa realidade que se apresenta para ele. Naquele templo, portanto, explicou a filha, comungam no amor e na veneração a Deus todos os espíritos liberais, com moradia nesse domicílio espiritual ou de passagem por ele, ainda mesmo ligados às escolas de crença que os identificavam na crosta do planeta. Aqui confraternizam em torno do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, não encontrando motivos para dissensões e descontentamentos. Há serviços diários na casa divina que me retinha estático e deslumbrado. Alvas portas coroadas de luz ligavam-na à cidade, em todas as direções, e através delas entravam e saíam longas fileiras de criaturas bem-aventuradas, de semblante plácido. Ponderou Andrade que ali eram recebidas ordens e inspirações, programas de serviço e bênçãos de estímulo da vida mais alta. Grandes servos do Altíssimo ali se mentalizam, procedentes de esferas sublimadas e distantes, distribuindo amor e sabedoria, e justamente das torres soberanas e veneráveis é que parte cada noite o facho de luz, guiando viajores no mar das trevas, do qual havia tomado conhecimento na travessia da extensa ponte sobre os despenhadeiros. Então ele traz para nós outros detalhes de uma outra colônia que também tem essas instituições responsáveis por trazer ali determinações do mais alto para poder reger a vida daqueles espíritos que ali se encontravam acolhidos. E também esse facho de luz que é colocado para nós, lembra então aquele farol, naquele vale por onde irmão Jacó e aqueles outros espíritos atravessavam, aquela ponte de luz que nós vimos, aquele vale onde tantos espíritos perturbados tentavam
atingir aquele grupo, então esse farol servia de referência para esses viajores que iam em direção a essa instituição, ao mesmo tempo que nós tínhamos também como função repelir esses espíritos que procuravam trazer ali a perturbação. Quando intentei penetrar o santuário, por um dos ângulos próximos, ambos os companheiros de excursão me sustaram o gesto. Não convinha, disseram. Eu era ainda um simples recém-chegado com características indiscutíveis do corpo terrestre, mas feliz e confortado. Registrei-lhe... Então, indiscutíveis do corpo terrestre, mas feliz e confortado. Registrei-lhe a informação de que na noite do 30º dia, sobre a data da minha libertação, seria recebido por muitos amigos no templo consagrado ao serviço divino. Até lá, cabia-me a necessária preparação através das fontes do pensamento. Então ele já queria chegar naquele ambiente e ter contato com as autoridades e tudo mais, então ele acabou sendo contido ali para esperar que ele assumisse uma condição psíquica equilibrada, para que pudesse realmente participar dessas atividades. Fenômenos da sintonia espiritual. Ainda no mesmo capítulo 10. O dia correu célere, multiplicando surpresas confortadoras ao redor de meus passos, e à noite, findo o culto doméstico das palavras divinas. Marta me convidou ao recolhimento, afirmando que a cidade permanecia cheia de atrativos e estudos para a noite. Contudo, aconselhava-me o repouso, de modo a evitar excessos de impressões nas primeiras horas de meu contato com a paisagem. Surpreendendo-me, o amigo Andrade declarou que se demoraria junto de mim naquela noite. Salientou que minhas forças jaziam quase refeitas, que começava a viver a experiência normal da nova esfera e por isso provavelmente eu necessitava de instruções fraternas. Então aqui é um caso raro, né? Porque nós vimos que ele havia desencarnado recentemente. Nós pegamos ali o estudo, então essa realidade que ele está vivendo agora se encontra a alguns dias da sua desencarnação, o que é algo raro, né? Porque de um modo geral existe aquela necessidade de uma adaptação em unidades hospitalares para que o espírito se reconheça como desencarnado. Aqui nós vemos um espírito que era espírita, que era estudioso, que era moralmente, né, tinha ali uma condição moral mais elevada, né, do que geralmente nós encontramos no nosso mundo, e por isso então foi acolhido, se adaptou rapidamente, teve ali a consciência da sua realidade. Agora nós imaginamos a quantidade de pessoas que desencarnam sem ter consciência da sua realidade, ou não aceitando a desencarnação, porque a grande importância da sua vida se encontra no mundo físico, seja no patrimônio, seja nas suas viciações, seja nos seus relacionamentos. Então quando ele desencarna, ele quer na verdade voltar, porque é ali que interessa para ele. No caso de irmão Jacó, é um espírito que desencarnou e rapidamente aceitou. Aliás, já estava se preparando para a desencarnação. Então, o que nós estamos vendo aqui nessa descrição é algo que foge àquilo que é normal. A gente viu mais uma vez André Luiz, ele ficou quase que 8 anos numa condição de perturbação sem entender o que tinha acontecido. E André Luiz, né, com um espírito que traz para nós hoje ensinamentos tão belos, tão nobres. Por isso, então, é fundamental nós contextualizarmos cada uma dessas descrições. Deixa eu ver aqui, tipo até colocou... O Brás lembrou lá em cima, né, mas tem espírito que em suas encarnações... Tá, já vimos aqui, né? O espírito pode mudar a condição da matéria, lembrando que perispírito também é matéria, né? O espírito preparado e delegado para o socorro aos serventes encarnados. Né, deixa eu ver aqui... Tá, agora eu não lembro por que a gente estava conversando sobre isso, Tico-Teco. Tá, mas de qualquer forma a gente lembra sempre, né? O espírito que chega no plano espiritual, só para a gente poder alinhavar todas essas ideias, né? O espírito que chega no plano espiritual, ele vai se deparar com uma realidade de acordo, inclusive, com suas próprias crenças. Essas crenças que ele tem
vão facilitar ou dificultar a sua adaptação. Ele pode ser ali adepto de uma determinada religião, mas ele aceita rapidamente essa nova realidade. Ele pode ser adepto de uma determinada religião e ter o pensamento fixo naquilo, que nada fora daquilo é verdade. Ele pode não acreditar em absolutamente nada, a não ser nos prazeres e nos interesses do mundo físico. Então cada espírito tem ali vai se deparar com uma realidade e vai ter vai ter um desenvolvimento próprio no plano espiritual, mais demorado, menos demorado, com mais dor, com menos dor, tudo é muito relativo. Inclusive até mesmo entre nós espíritas, ao desencarnarmos, nós teremos ali formas diferentes de adaptação no plano espiritual. Porque eu posso gostar do espiritismo, mas eu tenho dificuldade de viver os seus ensinamentos. Eu posso gostar do espiritismo e ter o pensamento fixo numa determinada ideia. Imaginemos, por exemplo, aqueles que dizem assim, não, quando eu desencarnar, eu vou para o espaço, eu não tenho nada no plano espiritual. Ele vai ficar esperando o espaço. Da mesma forma que tem aqueles que esperam encontrar determinadas estruturas no plano espiritual. Cada um, então, tem ali suas próprias crenças. O importante é que nós nos desenvolvamos moralmente. Isso é o que vai fazer a diferença. Não importa o que nós vamos encontrar e onde nós vamos encontrar. O mais importante é como nós estaremos nesse momento. Deixa eu ver aqui, acho que nessa hora de partida a crença pessoal não é importante. Olha, André Luiz ele fala para nós, Tic-Teco, numa passagem, que isso tem uma influência direta. Porque a crença que ele tem, se ele acredita, por exemplo, que ele vai para o inferno, se ele acredita que ele vai para o paraíso, se ele acredita no nada, essa crença vai determinar exatamente a realidade que ele vai deparar, porque a sua primeira realidade é aquela que a sua consciência cria. É aí que está o detalhe, né? Não, o detalhe é que o que você vai encontrar inicialmente é de acordo com as suas afinidades. Você vai para um ambiente que você tem afinidade. A sua crença vai criar essa afinidade. Nós temos grupos de espíritos que vão se juntando, ou então espíritos que ficam isolados, como nós vimos no caso do livro Céu e Inferno, exatamente por aquilo que a pessoa acredita. As suas crenças vão determinar a sua paz, o seu tormento, o seu isolamento, o seu reencontro. É isso que vai determinar. A crença é fundamental. E o fato de nós estudarmos cria também em nós um modo de pensar do plano espiritual que vai facilitar ou dificultar o nosso acesso. No caso nós espíritas, nós temos a expectativa de termos então essa visão de um mundo espiritual dinâmico, de um mundo espiritual de reencontros. Não chegamos num vazio, mas você pode chegar numa solidão, no isolamento. Lembramos que nós temos descrições de espíritos que dizem, né? Quando eu vou sair desse escuro? Onde se encontra a saída? Por que ninguém vem me ajudar? Porque o espírito se encontra isolado de acordo com a sua condição psíquica. Ele cria a sua realidade. Aquilo que ele pensa se torna realidade, mesmo que ele esteja envolvido dentro de um ambiente coletivo. Ele cria a sua própria realidade. É assim que acontece com a gente. Você pode estar no meio de um monte de gente, mas dentro de você vive ali um verdadeiro tormento. Você se sente solitário, se sente ali completamente abandonado, mesmo estando rodeado de pessoas. No plano espiritual isso acaba se tornando uma realidade. Não, o mundo não é vazio, né? É o espírito que cria em torno dele uma realidade que para ele demonstra esse isolamento. O Braço colocou: a espiritualidade maior não abandona ninguém, apenas esperam a hora de o recolher. Sem dúvida, Braço. Perfeita colocação. Vamos lá para a gente finalizar. Aqui. Tá. Então, mais uma vez, né, o irmão Andrade salientou que minhas forças jaziam quase refeitas, que começava a viver a experiência normal na esfera nova, e por isso provavelmente eu necessitaria de instruções fraternas. Não obstante intrigado, aceitei satisfeito o oferecimento gentil. Passamos a extensa câmara destinada ao descanso, mas bastou que me entregasse a quietação para que certo fenômeno auditivo e visual me perturbasse as fibras mais íntimas. Vi perfeitamente qual se estivesse dentro de mim as filhas queridas, então na terra
e alguns poucos amigos que deixara no mundo, dirigindo-me palavras de saúde e carinho. Olha que interessante, ele entrando então em sintonia com aqueles pensamentos que estavam voltados para ele, ele começou então a vislumbrar, né, esse contato com esses espíritos. Viu as filhas que se encontravam encarnadas, os amigos que direcionavam preces, porque ele entrou em sintonia com essas pessoas. Pai querido, diga-me se você ainda vive, desfaça minha dúvida, ensine-me o caminho, venha até mim. Era a voz de uma delas a interpelar-me. O amoroso chamamento ameaçava-me o equilíbrio. Minha razão pericultou, por segundos. Onde me encontrava? Contemplava ao meu lado. Queria beijar-lhe as mãos, expressando-lhe reconhecimento pela imensa ternura, mas debalde a buscava. Ainda não me desembaraçara do involvidável momento de estranheza, quando um médium de minhas relações apareceu igualmente no quarto. Meu amigo, fale-nos, conforte-nos, rogou comovidamente. Meu coração pulsou apressado. Como atender aos apelos? Ia gritar, suplicando socorro. Olha que interessante essa colocação, pessoal. Aqui ele começa a dizer então que naquele momento em que ele entrou em sintonia com os encarnados, ao mesmo tempo que ele começou então a ver as pessoas que estavam próximas, aquilo que elas vivenciavam começavam também a influenciá-lo. Então esses pedidos de ajuda, esses pedidos de informação, essas agonias que eles apresentavam, acabavam então tirando-o daquela condição de equilíbrio. Então ele começava também a sofrer as mesmas angústias que aquelas pessoas sofriam. Olha só aquela ideia da prece que a gente comenta. Quando os espíritos dizem que existe uma influência recíproca entre encarnados e desencarnados, que há necessidade de nós fazermos as nossas preces para os desencarnados, para que eles ali se reequilibrem no plano espiritual e para deixarmos de alimentá-los com as nossas aflições, Então essa orientação que é comum, se alguém desencarna, né, evite que o seu sofrimento gere sofrimento para aquele espírito. É exatamente aquilo que irmão Jacó traz para nós. Então o médium apareceu, a filha pedia ali pedia que trouxesse informações sobre a sua realidade. Então ele diz assim: meu coração pulsou apressado. Como atender aos apelos? Ia gritar, suplicando socorro. Todavia, o irmão Andrade, mais prestativo e prudente que eu, poderia supor, abeirou-se de mim e cientificou-me de que aquele era um fenômeno de sintonia espiritual, comum a todos os recém-desencarnados que deixam laços do coração na retaguarda. Esclareceu que, através de semelhante processo, era mesmo possível comunicar-se com o círculo físico, quando o intermediário terreno possa conservar a mente na onda de ligação mental durante o tempo indispensável. Informou que a entidade desencarnada é suscetível de manter um intenso intercâmbio dos recursos do pensamento e que, por intermédio dessa comunhão íntima, encarcera-se o criminoso na sombra das próprias obras, tanto quanto o apóstolo de bem vive com os resultados felizes de sua sementeira sublime de renúncia e salvação. Insuflou-me forças vigorosas, utilizando passes de longo curso e recomendando-me calma, asseverou que, aos poucos, saberia controlar o fenômeno das solicitações terrestres, canalizando-lhe as possibilidades para o trabalho de elevação. Né? Então aqui, e concluímos aqui também esse capítulo. Então aqui o que ele coloca é exatamente isso. O espírito, quando desencarna, ele vai entrar então em sintonia com os encarnados, com aquilo que ele vivenciou, com o ambiente que ele tinha afinidade, e vai fazer com que ele tenha ali aflições ou venturas, tudo dependendo do modo como ele está vivendo a sua encarnação. Braz lembrou aqui, né, um parente meu morreu jovem, eletrocutado, assim assistiu o seu velório e sofreu muito com o desespero do seu pai, né, o que é bastante comum, né, Braz? Então nós temos ali vários outros relatos, como o próprio, né, irmão Jacó comentou, que
durante o seu velório, ele tinha então ali sintonia com pessoas, né? Ele acabava presenciando aquelas manifestações, e dependendo da sintonia que ele estabelecesse, ele estaria ali em maior ou melhor, em pior ou melhor condição, né? Então, meus amigos, a gente encerra por aqui esse capítulo 10. Essa luta prossegue, né? Então mostra aqui a adaptação dele, né? A adaptação de irmão Jacó a essa nova realidade. Ele começa também agora, né, a perceber essas influências que ele sofre. E por isso nós temos ali vários outros relatos de espíritos que ficam adormecidos durante muito tempo, pós-desencarnação, exatamente para não sofrer as influências das pessoas, né, que ficaram aqui no mundo físico, passando por tantas angústias. Então ele fica distanciado dessa realidade e depois ele vai despertando gradualmente após esses dias imediatos da desencarnação. Então, ali uma semana, um mês, depende muito do espírito que vai sofrer essa influência, né? Então são esses os relatos que nós temos hoje. Então, encerrando por aqui o nosso encontro de hoje, nós iniciaremos no nosso próximo encontro o capítulo número 11, Entre Companheiros. Então ele vai começar aqui agora esses reencontros, né? Então são processos ali lentos que cada espírito vai vivenciando nessa adaptação a essa nova realidade no plano espiritual. Então, encerrando por aqui o nosso encontro de hoje.